Oi, gente, bem-vindos à segunda edição do Cast Literário. Hoje, eu e a Isa, a gente vai estar falando sobre um clássico brasileiro, um romance escrito pelo renomado Machado de Assis, que foi publicado em 1891 e que faz parte da série de obras conhecida como romances realistas. Se relaciona com o romance anterior de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Estamos falando de Quincas Borba. Essa obra faz parte do movimento literário realista, que busca retratar de forma objetiva e crítica a sociedade e a psicologia humana. Agora a Isa vai falar um pouquinho mais. Falando um pouco sobre o contexto histórico, esse livro ele se passa na segunda metade do século XIX, quando se acreditava-se muito mais na ciência e no desenvolvimento tecnológico do que nos sentimentos e crenças sociais. A história ela acontece em Barbacena, que é uma cidade de Minas Gerais, e também no Rio de Janeiro. Agora eu vou falar um pouco sobre a estrutura dessa obra. Ela é uma narrativa que se dá em terceira pessoa, ou seja, não é feita por nenhum personagem da história, mas por uma entidade onisciente, conhecida simplesmente como narrador. Nesse caso, Machado de Assis se coloca como o narrador da própria história e muitas vezes fala diretamente com o leitor. Falando sobre isso, como personagens de fato na história, nós temos o Rubião, que mais tarde a gente vai estar falando mais sobre ele, o Quincas Borba, que é um intelectual de Barbacena, lá, né, de Minas Gerais. Ele estava no Rio propagando sua filosofia, que era o humanitismo, retratado no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. A gente também tem outro personagem chamado Quincas Borba, só que o cachorro dele, que o dono é o próprio Quincas. Eles têm o mesmo nome e ele era o fiel escudeiro de Borbas. Era um cachorro de estatura média, pelos de cor chumbo, malhado com preto e muito precioso para o seu dono. Sofia Palha é outra personagem, também mulher de Cristiano Palha. Ela era uma musa para o Rubião. Ela é descrita como uma jovem belíssima que encantava todos os homens. Seu marido Cristiano, também chamado de capitalista, por se envolver em práticas liberais do mercado, ele era muito interesseiro e oportunista. Ele fazia de tudo para tomar a fortuna de Rubião e ele via nele uma oportunidade para ficar rico, tentando se aproveitar da sua inocência. Na nossa análise que eu fiz com a Manu, a gente vai focar em um dos principais personagens, que se não for, né, o principal, o próprio Rubião, que, agora falando sobre ele, antes dele ser professor primário, ele tinha alguns negócios que deram errado, então ele se tornou professor e mais tarde enfermeiro de Quincas Borba. A sua irmã ela ia se casar com Quincas, né, com o apoio dele, mas devido a uma doença, ela veio a falecer e assim Rubião se aproximou mais e mais de Quincas, tornando-se seu discípulo, e quando ele ficou doente, ele se tornou também seu enfermeiro. Rubião ele é retratado como um homem ingênuo e simplório. Ele é um ex-professor de latim do interior que não tem nem experiência com a vida na cidade grande, como o Rio de Janeiro. No enredo do livro, temos como tema a insanidade, a filosofia e a crítica social. Nessa obra, ela também tem um conceito do humanitismo, uma filosofia fictícia criada por Quincas Borba, que reflete a visão do autor sobre a sociedade e a natureza humana. Bom, agora a gente vai dar um resumo para vocês da obra, para vocês se situarem e saberem o que acontece na história. E de verdade, eu espero que vocês se interessem em ler essa obra, que é muito boa mesmo. Então, eu vou falar um pouco do que aconteceu no início desse livro. Pedro Rubião, ele era enfermeiro e discípulo de Quincas Borba, que estava enfermo. Ao ver o seu amigo doente, Rubião tinha certo interesse em seu legado, na sua fortuna e tudo mais. Certo dia, Quincas Borba decidiu ir ao Rio de Janeiro. Tempo depois, Rubião recebe a notícia de que seu mestre faleceu de loucura, como é citado no trecho do livro. Não havia dúvida, estava doido, pobre Quincas Borba. Assim, as esquisitices, a frequente alteração de humor, os ímpetos de seu motivo, as ternuras sem proporção, não eram mais que pronúncios da ruína total do cérebro. Morria antes de morrer. Esse é o trecho que fala sobre a morte de loucura de Brás Cubas. Na casa de Brás Cubas, fatos descritos no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Após a morte de seu professor, Rubião herdou toda a sua fortuna. Assim, sua vida muda drasticamente. Isso transforma de um homem simples em uma pessoa rica e influente. No testamento, Quincas Borba pede para que Rubião guarde o seu cachorro. E no trecho do livro fala assim: exigia do dito Rubião que o tratasse como se fosse a ele próprio testador. Nada
poupando em seu benefício. E agora continuando, e para que, quando o cão morresse, lhe dessem uma sepultura decente. Após ficar rico, Rubião fica no dilema: ficar em Barbacena ou ir para o Rio de Janeiro. Então decide ir para o Rio de Janeiro e no caminho conhece o casal Palha, que causa uma ótima primeira impressão. Eles se comprometeram a levá-lo à corte e ajudá-los para ninguém enganá-lo. Afinal, ele era muito inocente. E agora a Isa vai falar um pouquinho mais. Chegando mais pro meio do livro, a gente percebe, o Rubião, na verdade, né? Ele percebe que esse casal Palha, ele, na verdade, estava se aproveitando dele para conseguir administrar toda a sua fortuna. Ele começa a conviver com o ciclo social do casal Palha e a criar um sentimento por Sofia. E ela e seu marido usam isso para explorar ele. O Rubião, acreditando, né, que a Sofia gostasse dele, se declarou para ela num baile, mas ela ficou perturbada com a situação e foi reclamar com seu marido. Ele aconselhou a seguir com a farsa, porém, Rubião se arrependeu e decidiu sair do Rio. Mas o Cristiano e Camanho, um político que também se aproveita de Rubião, eles o convencem a ficar por lá mesmo. Rubião e Cristiano viraram sócios em uma importadora. As relações eram só baseadas em interesse. E aí, com o passar do tempo, Cristiano Palha ele assume controle total dos bens. Mas Rubião percebeu que outro homem também estava interessado em Sofia. O nome do homem era Carlos e Rubião ficou com muitos ciúmes. Ele chegou a chamar Sofia de adúltera, mas ela contornou a situação casando Carlos e sua prima. Agora, no fim da obra, devido à confusão, Cristiano decide sair da empresa para afastar a Sofia de Rubião. Afinal, ele já tinha pego o que queria, né? Que era o dinheiro e toda a fortuna, tudo isso. Ainda assim, Rubião insiste em ver Sofia. Ele estava muito apaixonado, gente. Ele chega a invadir uma carruagem que ela estava embarcando e se declara novamente para a dama. A notícia se espalhou e Sofia entendeu que Rubião estava louco. Quanto mais pobre ficava, mais sua obsessão amorosa crescia. À medida que Rubião lida com a riqueza e as complexidades da sociedade carioca, sua saúde mental começa a deteriorar-se. Ele passa a acreditar nas teorias malucas de Quincas Borba, especialmente o humanitismo. Chega a falar que é a reencarnação de Napoleão. Assim, o casal Palha o interna em uma casa de saúde. Bonitinho o nome, mas é um hospício, gente. E passa a administrar seu dinheiro. O Bião consegue fugir com o seu cão e volta a Barbacena. Eles dormiram na rua e no dia seguinte o Bião morre na miséria e loucura, seguindo os passos de seu mestre. E agora eu gostaria de saber quais foram as conclusões filosóficas e tudo mais que a Isa teve depois de ter lido toda essa obra que é muito magnífica. Olha, a conclusão que eu chego é que o humanitismo de Quincas Borba acreditava que a vida era um campo de batalha em que os fortes sobrevivem e os fracos eles acabam sendo aniquilados, sabe? No livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele dá exemplos disso com aquela frase, ao vencedor as batatas. No livro, o casal e até o seu amigo político, eles são conceitos humanizados de falta de caráter e uma crítica ao romantismo, porque eles acreditam totalmente nas virtudes humanas. E a sociedade que Machado cria, ela é improdutiva, parasitária, dissimulada e até mesmo falsa, sabe? As pessoas, elas se aproveitam das oportunidades para sobreviver nessa sociedade. Esses são os humanistas. E aí, em contrapartida, a gente tem as pessoas inocentes que são fadadas ao fracasso, como, por exemplo, o próprio Rubião, que a gente está aqui falando sobre. Ele é o exemplo dos anti-humanistas. A loucura que mata tanto Quincas Borba quanto o seu discípulo é apenas uma confirmação do destino de quem acreditou nas aparências. E agora, seguindo a filosofia humanista, o Rubião ele perdeu, o casal de Palha venceu, que é o que a gente estava torcendo para que não acontecesse durante o livro. O Rubião é um exemplo do retrato da fragilidade humana feito por Machado de Assis nas obras dele. A sua transformação da ingenuidade à decadência psicológica ilustra como a sociedade e as circunstâncias podem moldar e afetar a psicologia de um indivíduo. E, bom, eu acho que por hoje é isso, né? Sim. A gente pode encerrar o nosso podcast. Muito obrigada por ter escutado até aqui. Espero que isso tenha te incentivado a ler o livro e tudo mais. É isso, gente. Muito obrigada por terem escutado até aqui. E com certeza vocês têm que ler esse livro, que é muito bom. Vocês vão gostar muito.